Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita paz, saúde e prosperidade para você. E se você já me ouve logo pela manhã, bom dia com muita alegria. Que a bênção do Eterno Todo-Poderoso, em nome de Jesus, venha sobre a tua vida no dia de hoje. E daqui a pouquinho vamos continuar com mais uma pérola de sabedoria, mais um episódio da palavra para edificar a sua vida. E você pode, se você quiser, eu indico o Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. No Instagram você pode participar de nossas lives que eu realizo de segunda a sexta-feira às 18 horas, exatamente pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. E que Deus te ilumine e te abençoe. E por último, lembrando que todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos no centro de Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha celebrar neste domingo com a gente e a sua presença será fundamental no presencial para você que está em Curitiba, ou próximo aqui da região metropolitana, ou vai estar. Vem com a gente e que Deus te ilumine e te abençoe poderosamente. Vamos então para a palavra do dia. Ontem eu estava falando sobre você estar na frequência certa com Deus, né? E eu vou dar continuidade baseado sobre a importância de Deus nos dar direção ou orientação para as nossas decisões. Deus falou, certa ocasião, com o Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. Disse também Gideão para liderar o seu povo na peleja contra aqueles que estava escravizando. Juízes 6,14. Deus envia um anjo a Maria para contar-lhe sobre a concepção de Jesus. Lucas 1, 28 a 31. Quando Paulo, o apóstolo, seguia para proclamar o evangelho na Bitínia, lá na Ásia, o Espírito Santo impediu-o, dizendo: Paulo, essa não é a minha vontade para a sua vida neste momento. Atos 16, 6 e 7. Ou seja, eu li aqui sobre Abraão, sobre Gideão, ok? E sobre o apóstolo Paulo. Tem outros exemplos, justamente quando Deus intervém na vida deles, dando direção para as suas decisões. E hoje, o Senhor parou de falar com os homens e mulheres, como fazia nos tempos da Bíblia? O que você acha? Deus parou de falar como ele falava para esses homens e mulheres de Deus, que está escrito na Bíblia? Absolutamente não. Deus tem falado de muitas maneiras, registradas no Antigo e também no Novo Testamento, e continua a falar às pessoas hoje. Seu método para falar pode ter mudado, porém, o fato de que ele ainda fala e de que nos dá direção para a nossa vida não mudou. Então, meu amado e minha amada ouvinte, a palavra de Deus é a instrução clara do Pai sobre como se deve viver. É a base sobre a qual você deve tomar suas decisões. O Senhor deu a você as Escrituras para orientação e instrução. Ele também concedeu o Espírito Santo que habita em você para interpretar a Bíblia, a fim de que a sua segurança venha da palavra de Deus e por intermédio do Espírito. Então, todo o genuíno discernimento espiritual que a gente vem falando essa semana vem do Espírito Santo. Ele pode usar uma pessoa ou a leitura de uma passagem para falar com você. Todavia, é o Consolador, o Espírito Santo, quem lhe possibilitará ouvir a mensagem do modo como Deus a comunica. Ou seja, é Deus comunicando ao teu espírito, à tua mente. Dá para entender?
Então veja bem, daqui a pouquinho eu vou falar sobre justamente, vamos assim dizer, apresentar a você alguns passos práticos que vão te ajudar a ouvir o Espírito Santo e adquirir então o discernimento necessário para tomar decisões sábias. Daqui a pouquinho eu falo, mas antes eu quero relatar aqui pessoas que estão, não vou dar nomes, mas pessoas que nos ouvem pelo rádio e também pelo canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, e pelas plataformas digitais, uma delas o Spotify. Temos recebido pessoas que fazem comentários ou mandam para a gente um direct dizendo o seguinte: pastor, eu estava desesperado, eu estava com problema no casamento, outros com problema financeiro, e através das suas instruções que o Senhor tem me dado aqui durante a semana, me ajudou a tomar a decisão certa. É isso, é Deus falando. Então Deus continua falando, né? Ele fala mesmo. Então, se Ele está falando com você hoje, então, quer melhor coisa disso? Você ter a direção de Deus, a orientação de Deus. E para nós que pregamos o Evangelho, para mim pelo menos, eu fico muito feliz quando você pode dar um feedback, ou seja, um retorno através de um testemunho, de um depoimento. Isto é sensacional. Tem um jovem, já é casado, mas é jovem, um jovem casal. Eles moram no Rio Grande do Sul. A cidade eu não me lembro agora, mas ele mandou para mim, a semana passada inclusive, um depoimento. Justamente ele me ouve durante a semana e ele estava precisando justamente de um novo emprego, uma nova colocação no mercado de trabalho. E ele orando com a gente, recebendo essas instruções espirituais, ele teve êxito e foi contratado agora numa empresa muito boa e está feliz da vida. Por quê? Porque ele queria que Deus o dirigisse qual empresa ele poderia trabalhar. Então a gente fica feliz com esses relatos, vendo que é a mão de Deus conduzindo pessoas que querem ser orientadas pelas Escrituras, ou seja, pela palavra de Deus. Então preste atenção nisso aqui. Uma prática interessante para você ter uma decisão sábia. Primeira coisa, desobstrua sua mente. Preste atenção, desobstrua sua mente. Então, a fim de você ouvir a voz de Deus, sua vida deve ser purificada de todos os pecados não confessados. Você sente que tem um pecado que está dentro de você, você não confessou? Confesse hoje para Cristo. Limpe o teu coração. Então, você tem de estar disposto a pedir ao Senhor Jesus para perdoá-lo e purificá-lo. Deve aceitar o sangue derramado por Jesus na cruz como um pagamento completo e adequado pelo seu pecado. Também tem de tirar o foco dos seus desejos. Isso não significa esvaziar sua mente e parar de pensar e desejar. Não. Contudo, amigo e amiga ouvinte, você precisa estar disposto a ser neutro. Ou seja, poderá honestamente se abrir para a vontade de Deus em relação à sua vida. Por isso a importância de desobstruir a sua mente, para você ouvir a voz de Deus. E Deus fala, e fala mesmo. Outra coisa importante é você exercitar a paciência, né? A paciência, né? Até tem um personagem, né, que fala, né, ficou gravado na mente de muita gente, né, que ele dizia: ninguém tem paciência comigo, né? Então, um ponto-chave para obter discernimento é a paciência. Exatamente, a paciência. A gente está vivendo num mundo tão acelerado, né? As pessoas impacientes, né? Quer tudo para ontem, né? Então, paciência é fundamental. Você precisa estar disposto a esperar até que Deus mostre a você o caminho dele. Então, a paciência é um sinal indiscutível de maturidade espiritual. Talvez você está dizendo: pastor, mas eu não tenho mais paciência para esperar não. Amigo, Deus nunca vai deixar a gente na mão. Se eu ou você erramos na caminhada, é porque talvez fomos impacientes. Talvez não esperamos mais um pouco e a gente foi na precipitação. E quem não errou? Eu já errei, você certamente, mas isso não é porque errou que a gente não pode melhorar a nossa rota, consertar a rota ou melhorar a nossa frequência com Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 4,
Diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, paciência é muito importante. Outra coisa importante na tomada de decisão e termos o discernimento espiritual é você resistir à pressão. A pressão é um dos maiores inimigos quando você busca discernir a vontade de Deus. Há dois tipos de pressão. Existe a externa, ou seja, a pressão da opinião de outras pessoas e dos limites de tempo impostos. Então, essa é uma pressão externa, que vem de fora, ok? E existe a pressão interna, ou seja, a pressão de seu espírito. Então, quando você toma uma decisão influenciado por uma pressão, ou seja, em vez de você pôr a orientação e direção clara de Deus, você se arrisca a fazer a coisa errada. Então, muito cuidado. Eu sempre falei sobre isso, talvez em outras palavras, mas é o seguinte: se você está sentindo pressionado por alguém de fora, ou dentro do seu espírito, da sua mente, você está confuso, cheio de pressão, então espera mais um pouco. Não tome uma decisão com esses dois tipos de pressão, seja externa ou interna. Então resista à pressão. Aguarde. Deus vai dar a solução para essa situação. Creia nisso. Daqui a pouquinho, você sabe que sempre após a reflexão, a gente faz uma oração. Então eu vou orar, que Deus vai dar direção e orientação para todos nós. E, já que eu falei em oração, uma dica importante é persistir na oração. O segredo da vitória não é apenas orar, mas persistir na oração o dia todo, de manhã, de tarde, à noite. Ore consistente e passionalmente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, a oração é a maneira de Deus de prepará-lo para uma resposta. Quando você começa a orar, Ele começa a mostrar-lhe coisas na sua vida, como atitudes e motivações que precisam ser examinadas. Então Deus quer falar com você. Então, ore que vai dar certo, tá certo? Ore que Deus vai te dar um direcionamento. E por último, para o dia de hoje, dependa das promessas do Pai, ou seja, de Deus. Quando você estiver diante de uma grande decisão, volte-se para a palavra de Deus e peça a Ele para mostrar-lhe uma resposta. As Escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, estão cheias de promessas, que são evidências da direção divina. Então, Deus disse: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32:8. E o autor de Provérbios exortou os que amam a Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versos 5 e 6. Então, amado e amado ouvinte, há promessas específicas de que Deus deseja revelar a você para trazer orientação e direção à sua vida. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por ser aqui o comunicador da tua palavra. Estou comunicando instruções, orientações da tua palavra para que possamos ouvir a tua voz, para sabermos tomar as nossas decisões. Perdoa tanto a mim, Senhor, que estou orando, quanto o ouvinte que está aceitando esse ensinamento. Perdoa por aquelas decisões erradas que nós tomamos, por sentir pressionado, pressão de fora ou interna, e não soubemos administrar e erramos. Mas eu creio que se o Senhor está falando conosco hoje, é para que nós possamos consertar esta rota. Nos ajude, abençoa cada ouvinte,
cada pessoa que está conosco nessa semana e nesse dia. Abençoa a sua vida espiritual, a sua saúde física, a sua saúde financeira, o seu casamento, a família como um todo. E peço também a bênção financeira para todos os nossos apoiadores financeiros. Abençoa cada um que semeia no nosso ministério. Senhor, dê recursos extra. Levanta, Senhor, pessoas, novos clientes para esse comerciante, para essa pessoa que tem o seu próprio negócio. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, o empreendedor, e que não lhe falte nada na sua casa e na sua empresa. E a provisão financeira venha também para a vida dessa pessoa que está pedindo um milagre financeiro, uma direção financeira, uma direção profissional. Nos dê graça, força e ilumine a todos. Em nome de Jesus, assim eu oro e já te agradeço, Pai, para todo sempre. Amém e graças a Deus. Gente querida, um grande abraço e até amanhã com mais um episódio para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.